Glória a Deus. Aleluia. Bendito para sempre é o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, sempre servo. Eu estou fazendo essa live para nosso livro espiritual, para nossa edificação espiritual e para nós aprendermos mais a palavra de Deus. Eu quero começar essa live fazendo uma oração, porque a oração é a chave da vitória. Sendo assim, oremos. Poderoso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Senhor Jesus, eu já estou aqui na Tua presença, mas eu quero Te pedir a Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia sobre nós. Meu Deus, eu quero Te pedir perdão pelas minhas imperfeições, pelos meus pecados cometidos por palavra, por julgar, por atos, por prática, por pensamento. Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus, meu Deus. Senhor Jesus, toma essa live em Tuas mãos, toma a primazia, toma o primeiro lugar, toma a direção dessa live. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu não vou demorar muito, vou ser breve aqui nessa live, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde, para a glória do Deus de Israel. Eu vou ler aqui no livro do profeta Jeremias, profeta das lágrimas, profeta chorão, capítulo de número 5, Jeremias capítulo 5, diz assim a palavra de Deus: Dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que diga, o vivo Senhor, de certo falsamente juro. Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabe o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Versículo 5 diz assim: Irei aos grandes e falarei com ele, porque ele sabe o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebrar o jugo e romper as ataduras. Versículo de número 7 diz assim: Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram, e em casa de meretriz se ajuntaram em bandos. Como cavalo bem farto, levantaram-se pela manhã, rixando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Jeremias capítulo de número 5, versículo de número 27 diz assim: Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso, se engrandeceram e enriqueceram, engordam-se e alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Versículo 31.
Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Segundo a pedagogia diz que tudo que a gente lê por inúmeras vezes ou por mais de uma vez, fica mais fácil para gravarmos, memorizarmos e guardarmos nas tábuas dos nossos corações. Sendo assim, eu vou ler mais uma vez o versículo de número 31, que diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pela mão deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, eu não vou demorar. Bendito para sempre é o nome de Jesus. Vai compartilhando essa live aí. Vai convidando mais irmãos, mais pessoas para estar conosco aqui nessa live abençoada. Eu não vou demorar muito, pois ainda eu tenho um compromisso, mas rapidamente eu quero falar um pouco do que Deus colocou no meu coração em cima do livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Meus queridos amados irmãos, bem verdade que este profeta Jeremias, ele recebe o nome de profeta chorão, profeta das lágrimas. Jeremias, ele começou a profetizar entre os anos 685 a 580, provavelmente no que se pode prover, antes de Cristo. Jeremias nasceu no seio de uma família sacerdotal. Ele era filho do sacerdote Jeoaquim. E Jeremias começou a profetizar durante o reinado do rei Josias. Esse profeta aqui, Jeremias, ele era judeu de origem judaica, ele era israelita, oriundo de Israel. Só que o profeta Jeremias recebe o nome de profeta do reino sul. Ele estava profetizando para ímpia Judá, ele estava profetizando para Judá durante os 40 anos do seu ministério. Então Jeremias nasceu no colo, no seio de uma família sacerdotal. Ele era filho do sacerdote Jeoaquim. Ele morava em um povoado que ficava a cerca de 8 quilômetros ao nordeste de Jerusalém, por nome Anatote. Anatote era um povoado que ficava a cerca de 8 quilômetros ao nordeste de Dona Jerusalém. E agora o profeta Jeremias recebe o nome de profeta chorão. Jeremias foi um profeta que profetizou o juízo de Deus sobre Judá. O tema do livro do profeta Jeremias é o juízo de Deus. Por quê? Porque Deus levantou Jeremias para profetizar o seu juízo sobre a ímpia Judá, sobre Judá. O tema do livro do profeta Jeremias é o juízo divino é inevitável de Judá. Por quê? Porque o povo havia se rebelado contra Deus. O povo havia esquecido a lei de Deus, havia esquecido a Torá. O que era a Torá, pastor? Torá era a lei de Moisés, a lei mosaica. O povo havia quebrado a aliança que Deus fez com eles. Ora, quando eles saíram da terra do Egito por intermédio do seu profeta por nome Moisés. E agora o povo de Israel quebraram a aliança com Jeová, quebraram a aliança com Deus. Eles praticaram o pecado de idolatria. Eles praticaram pecados horríveis contra Jeová. Os sacerdotes, os profetas e os reis de Judá estavam todos corrompidos. Por quê? Porque eles começaram a praticar sacrifício infantil. Eles adotaram a prática de sacrifício infantil. E essa prática de fazer sacrifício infantil é uma prática cananeia, oriunda dos cananeus. O povo de Israel, os sacerdotes, até mesmo os profetas que estavam corrompidos juntamente com os reis, também levantaram em toda Judá santuário, adorando aos deuses cananitas, aos deuses cananeus. E Deus agora acendeu a sua ira sobre Judá, porque o povo estava corrompido nos seus pecados, e Deus levanta agora o profeta Jeremias, porque os sacerdotes, os profetas e os reis, juntamente com o povo de Israel,
havia esquecido a Torá, a lei de Deus, por intermédio do seu servo Moisés, e havia praticado o pecado de idolatria. Deus usa Jeremias em uma linguagem simbólica e fala de prostituição, fala de adultério. A palavra adultério no grego recebe o nome de moireia, que significa relação sexual ilícita dentro do casamento. Relação sexual ilícita dentro do casamento. O cara é casado, mas ele está com sua esposa e tem um amante por fora. A Bíblia chama isso de adultério. Moireia no grego. Adultério. É o homem casado tem uma mulher fora do casamento. A palavra prostituição no grego recebe o nome de porneia. E o que é porneia? Toda sorte de imoralidade, toda sorte de atos imorais diante de Deus, toda sorte de imoralidade. Então Deus usa Jeremias em uma linguagem agora simbólica para denunciar o adultério espiritual do povo de Israel. Quando a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias sobre prostituição e sobre adultério, não é um adultério físico no que diz respeito ao povo de Israel, no que diz respeito a Israel, em Jeremias capítulo 5, mas sim um adultério espiritual, porque o povo quebraram a Torá de Deus. O povo quebraram a aliança que Deus fez com eles por intermédio de Moisés. O povo agora deixaram de adorar a Deus e agora adoraram outros deuses, se prostraram diante de outros deuses cananeus. Eles agora haviam pecados contra Deus, os sacerdotes estavam corrompidos, porque eles deixaram de julgar a causa das viúvas, a causa dos órfãos, e estavam prosperando, enriquecendo ilicitamente com o dinheiro do povo de Judá. Os sacerdotes estavam corrompidos, os profetas também estavam corrompidos, todos estavam corrompidos diante de Deus. Agora em Jeremias capítulo 5, Deus usa agora Jeremias e diz assim: dai volta às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Deus usou Jeremias e disse: corram pelas praças de Jerusalém, corram pelas ruas de Jerusalém, para ver se vocês acham pelo menos um homem que busque a justiça e que busque a verdade, para que eu perdoe o pecado de Judá, para que eu perdoe Judá dos seus terríveis pecados de idolatria contra mim, de adultério, de imoralidade, de roubo, de idolatria, pecado de suborno, pecado de orgulho, porque os ricos estavam oprimindo os pobres nas suas portas. Deus usou Jeremias e disse: dai uma volta pelas ruas de Jerusalém, ande pelas praças de Judá, para ver se vocês acham pelo menos um homem que pratique a justiça, que busque a justiça, que pratique a justiça, que busque a verdade, para que eu perdoe os pecados de Judá. Mas o profeta Jeremias não encontrou um homem sequer dentro de Judá, porque todos estavam corrompidos, desde o sacerdote aos profetas, ao povo, aos reis, estavam todos corrompidos do pecado de idolatria diante de Deus. Eles levantaram altares a outros deuses por todo Judá. Eles levantaram altares a outros deuses. Então, em consequência dos seus pecados, quando a Bíblia fala de adultério no livro do profeta Jeremias, no que diz respeito tocante a Israel e a Judá, se refere a adultério espiritual, porque Judá abandonou a Deus e agora foi adorar os deuses cananeus. Mas quando a Bíblia também fala em adultério dentro de Jeremias capítulo 5, se refere também ao adultério físico, porque uma vez que os reis, os profetas, os sacerdotes, o povo de Judá esqueceram a Torá, a lei de Deus, eles praticaram também pecado de adultério físico. Eles estavam traindo as suas esposas, eles estavam também se envolvendo com roubo, com toda a sorte de pecado contra Deus. E agora o que acontece? Os responsáveis, os líderes pelo
povo de Judá. Os responsáveis pelo povo de Deus estavam todos caídos espiritualmente, estavam todos prostrados diante da idolatria. Aí em Jeremias capítulo 5, versículo de número 15, Deus usou o profeta Jeremias e disse assim: eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiguíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. Sabe o que significa isso aqui? Deus usou Jeremias e disse ao povo de Judá: escute isso aqui, Jerusalém, eu vou trazer sobre vocês uma nação de longe. Essa nação de longe, na Bíblia, Deus chama de servo dele, que foi Babilônia. Deus usou Jeremias e disse: olha, Judá, vocês estão no adultério espiritual, vocês estão praticando pecados horríveis na minha presença. Eis que eu trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel. Essa nação de longe aqui são os babilônicos. Deus levantou o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor significa espada da correção. Na Bíblia, Deus chamou Nabucodonosor de servo dele, do meu servo. E Deus agora usou Jeremias e disse: vocês vão pagar pelos pecados de vocês. Vocês não vão ficar sem um juízo divino. Vocês não vão ficar sem castigo, porque o juízo de Deus virá contra vocês, porque Deus vai levantar Nabucodonosor, porque Deus não tem paz para vocês, Judá. Deus não tem paz para Jerusalém. Deus não tem palavra de vitória para Jerusalém. Deus não tem palavra de vitória para Judá. Deus não tem aplauso para Judá, para Jerusalém. Deus não tem aplauso para essa nação pagã, para esse povo incrédulo, vis, ímpio. A palavra que Deus tem para esse povo é: eu vou vos dar Nabucodonosor. Eu tenho Babilônia para vocês. O que eu tenho para vocês é jugo de ferro. O que eu tenho para vocês é Babilônia. O que eu tenho para vocês é Nabucodonosor. Por quê? Porque o povo pecaram contra Deus, esqueceram da lei de Deus, rejeitaram o Senhor. Os sacerdotes adotaram a prática e cometeram o pecado. Eles estavam oferecendo crianças, estavam cometendo um pecado. Eles adotaram a prática do sacrifício infantil de criança. Essa prática era dos cananeus. Recebe o nome de prática cananeia. Eles estavam fazendo os meninos passar pelo fogo em honradez ao deus Moloque. Eles agora estavam fazendo sacrifício infantis com crianças, estavam matando crianças. E Deus levantou o profeta Jeremias e disse: o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Vocês estão brincando com Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Deus vai trazer uma nação de longe, cuja língua, quando falar, vocês não entenderão sobre vós. Uma nação gigantesca, robusta, uma nação forte contra vocês, uma nação de exército, uma nação poderosa. Nabucodonosor vem aí sobre vocês. Só que os sacerdotes rejeitavam o profeta Jeremias. Os reis riam do profeta, zombavam do profeta, desfaziam de Jeremias. O povo de Judá também não acreditava nas profecias de Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que Deus levantou para anunciar o juízo divino sobre a ímpia Judá, para anunciar o castigo de Judá, mas eles não acreditavam nas profecias do profeta Jeremias. Eles passaram a perseguir Jeremias tão somente porque Jeremias falava a verdade em nome de Deus, porque Jeremias pregava a verdade em nome de Deus. E no versículo de número 26 e 27, o profeta Jeremias agora vem denunciando os reis e os sacerdotes que estavam roubando o povo de Judá.
que estava roubando um povo, enriquecendo ilicitamente. Aleluia! Eles estavam dizendo que estavam adorando a Deus dentro do templo feito de pedra, mas quando eles saíam do templo, eles adoravam a deuses estranhos cananeus. Eles diziam que estavam adorando a Deus dentro do templo, mas quando eles saíam do templo, lá de Jerusalém, eles iam praticar o pecado de idolatria, adorando a deuses estranhos, a deuses cananeus. E agora Deus levanta Jeremias para denunciar os sacerdotes, para denunciar os profetas, para denunciar os reis. E Deus usou Jeremias e diz: vocês são corruptos, vocês tudo estão corrompidos. Quer ver? Jeremias capítulo 5, versículo 26 diz assim: porque ímpio se acha entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prendem os homens. Versículo 27, como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Observe que no versículo 26, Jeremias vem denunciando a corja, a quadrilha, irmão. A quadrilha de sacerdotes corruptos que estava prendendo Judá, prendendo os homens na sua gaiola, no seu sistema religioso, e estava roubando o povo. Jeremias capítulo 5, versículo 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Deus usou o profeta Jeremias e disse: esses sacerdotes que dominam sobre Judá são ímpios, são vis. Eles são ímpios. De crente não tem nada, não nasceram da água e do Espírito, tem que nascer de novo. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens. Os sacerdotes estavam prendendo Judá no seu sistema religioso, ensinando mentira para o povo, levando o povo a pecar contra Deus, a praticar pecado de idolatria e prendendo o povo no seu sistema religioso e arrancando o dinheiro do povo. No versículo 27, Jeremias continua denunciando a corja de sacerdotes corruptos. E Jeremias diz: como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. O profeta Jeremias estava dizendo o seguinte: olha, os líderes, os guias, os sacerdotes de Judá estão fazendo do povo como passarinhos. Como passarinhos, estão colocando Judá dentro de uma gaiola, ou seja, estão pegando o meu povo e colocando dentro de uma gaiola que é o sistema religioso. E estão pregando mentira para o meu povo. E estão se enriquecendo ilicitamente em cima do dinheiro do meu povo. Aí no versículo 27, Deus surge Jeremias e diz: como a gaiola cheia de pássaro, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Sabe o que Deus estava usando Jeremias para dizer, senhores? Deus estava usando Jeremias para dizer o seguinte: os sacerdotes de Judá estão ricos. Financeiramente as suas casas estão cheias de engano. Tudo que tem na casa desses sacerdotes são de engano, de mentira, de roubo. Eles se engrandeceram e enriqueceram ilicitamente em cima do dinheiro do meu povo. Eles se enriquecem a cada dia em cima do dinheiro do meu povo. E se engrandecem também. Aí Deus continua usando Jeremias para denunciar eles e fala o seguinte, versículo 28, engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Versículo 29, não castigaria eu estas coisas?
Senhoras e senhores, Deus levantou o profeta Jeremias para profetizar para os sacerdotes de Judá, para os profetas de Judá e para os reis de Judá. E a mensagem que Deus usou Jeremias foi o seguinte: vocês são ladrão, vocês estão roubando o meu povo. Tudo que vocês têm na casa de vocês é de engano. As casas de vocês têm engano lá dentro. O que vocês conseguiram não foi honestamente, foi com desonestidade. O que vocês conseguiram não foi com o suor do trabalho de vocês, não foi trabalhando, mas foi usando o meu nome para arrancar das minhas ovelhas. Foi usando o meu nome para arrancar do meu povo. Aí Deus continua usando Jeremias e fala assim, Jeremias capítulo 5, versículo de número 28. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Sabe o que Deus estava usando Jeremias para dizer? Deus estava usando Jeremias para dizer que os sacerdotes de Judá, os profetas e os reis, estavam todos gordos, bonitos. Estavam todos gordos, de tanto comer gordura das ovelhas do povo de Judá. Estavam todos gordos, bonitos, bem arrumados. Mas tudo que eles tinham na casa deles não era digno diante de Deus, era de roubo. Eles usavam o nome de Deus para tirar do povo de Israel, do povo de Judá. E Deus usou o profeta Jeremias e disse: vocês se enriqueceram ilicitamente com o dinheiro do meu povo, oprimindo o meu povo. Vocês estão gordos. Toda a riqueza que tem na casa de vocês é de roubo. Tudo que vocês têm na casa de vocês foi usando o meu nome para ganhar. Toda a riqueza de vocês são ilícitas. Não é lícito. Por quê, pastor? Vocês estão gordo, cambada. Vocês estão ricos de tanto usar meu nome e oprimir Judá. Vocês estão a cada dia se enriquecendo. As riquezas de vocês são fruto de roubo. É tudo roubado. Vocês são mentirosos. Estão fazendo o meu povo pecar contra mim, adorar outros deuses. Deuses estranhos, deuses pagãos, deuses cananeus. E vocês estão pensando que eu não estou vendo? Eu estou vendo tudo. Vocês estão gordos, tão bonito, robusto, tão cheio de prata, de ouro, de dinheiro, disso e daquilo, mas não é com honestidade, não é honesto, é fruto de roubo, é roubando o meu povo. Mas por quê, pastor? Por quê? Por quê? Jeremias capítulo 5, versículo 28. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Deus usou Jeremias para denunciar a patria de sacerdotes, reis e profetas corrompidos. E disse o seguinte: olha, as riquezas de vocês são fruto de roubos, de engano. As casas de vocês estão cheias de enganos. Vocês estão gordos, comendo a gordura de Judá, das minhas ovelhas. E além disso, vocês fazem tudo para arrancar dinheiro do meu povo. E vocês ultrapassam até os feitos dos malignos. Vocês não prestam a cambada. Vocês são homens ímpios. Vocês são vis. Vocês são ladrão. Estão roubando Judá e oprimindo o meu povo. Vocês não julgam a causa dos órfãos. Em outras palavras, vocês não ajudam os órfãos, nem julgam o direito dos necessitados. Sabe o que é isso aqui? Os sacerdotes estavam tão corrompidos pelo dinheiro roubando o povo,
que eles esqueceram da lei de Moisés, da Torá, acerca de ajudar órfãos, viúvas, viajantes, estrangeiros e forasteiros. Eles deixaram de julgar a causa dos órfãos e de ajudar os necessitados. As viúvas, os órfãos, os necessitados estavam sendo humilhados, massacrados, violentados em Judá, pelo povo ímpio de Judá. Os pobres, os necessitados, os órfãos e viúvas, estrangeiros e forasteiros e viajantes estavam sendo violentados, estavam sendo massacrados, humilhados. E os sacerdotes não se importavam com isso. Os sacerdotes não estavam nem aí para o sofrimento das viúvas, para o sofrimento dos órfãos, para o sofrimento dos necessitados. Aí Deus usou Jeremias e disse, no capítulo 5, versículo 29, não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não se vingaria a minha alma de uma nação como esta. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Sabe o que Deus estava usando Jeremias para dizer? O que os sacerdotes estão fazendo é coisa horrenda, coisa espantosa, é pecado gravíssimo. Eles estão usando o meu nome para se enriquecer a cada dia, porém, não julga a causa dos órfãos e não julga o direito dos necessitados. Não ajuda órfão, não ajuda necessitado, não ajuda ninguém. Com isso eu quero dizer, senhores, em muitas igrejas evangélicas no Brasil, tem muitos pastores ricos, empresários, milionários, pastores que têm jatinho, pastores que têm avião, pastores que têm casa em frente à praia, pastores que têm fazenda e mais fazenda, pastores que têm lojas e mais loja com dinheiro da igreja, pastores que têm empresa fantasma por fora e os membros da igreja nem sabem que ele tem empresa por fora. E tudo isso que eles têm é fruto de roubo. São fruto de roubo, porque eles usam o nome de Deus para arrancar dinheiro das ovelhas de Cristo. Eles usam o nome santo de Deus para oprimir o órfão, a viúva. Eles não julgam o direito dos necessitados. Eles não ajudam órfão, não ajudam a viúva, não ajuda estrangeiro, viajantes e forasteiro. E Deus usou Jeremias e disse, olha a cambada de sacerdote, tudo que vocês têm na casa de vocês é de engano. Vocês se engrandecem, vocês estão ricos, mas ilicitamente, porque tudo que vocês adquiriram não foi com a verdade, foi com desonestidade. Tudo que vocês adquiriram para vocês são com mentira e são fruto de roubo. Por que, pastor, fruto de roubo? Porque eles mentem em nome de Cristo para arrancar tudo quanto eles querem arrancar do povo. E como Deus usou o profeta Jeremias para denunciar a quadrilha de sacerdotes, eu venho aqui nessa live denunciar. A igreja brasileira está assim de pastores ricos, bilionários, milionários, pastores que têm 2, 3, 4 carros, pastores que têm jatinho, apartamento, fazenda, mas tudo frutos de engano. As suas casas estão cheias de enganos. Eles se engrandecem, viajam de um país para o outro, se engrandecem e a cada dia ficam ricos, usando o nome de Cristo para tirar das ovelhas. Eles a cada dia enriquecem, roubando o povo com dinheiro da igreja. Aí Deus usou Jeremias e disse, tudo que tem na casa de vocês é fruto de roubo, nada é honesto. Sabe por quê, senhores? Porque eu vou dizer aqui uma verdade. 90% dos pastores que estão ricos hoje dentro das igrejas evangélicas nunca trabalharam de carteira assinada.
nunca tiveram suas carteiras assinadas, nunca trabalharam honestamente para ganhar o pão de cada dia. Por quê? Eles acham mais fácil abrir uma igreja e usar o nome de Cristo, começar a pregar falsa teologia da prosperidade para o povo. Você vai ter, você vai enriquecer, você vai prosperar. Eles acham mais fácil abrir uma igreja, fazer campanha da Arca de Noé, campanha da arca, do sabonete da vitória, campanha do lenço ungido, do cajado de Moisés. Isso é miticismo, irmão. Por que miticismo? Porque eles unem o natural com o espiritual. Eles fazem algo místico. Eles pegam um lenço, eles oram o lenço e falam que aquele lenço tem poder para solucionar o seu problema. Isso é miticismo. Eles fazem campanha da pedrinha de Davi, da vara de Moisés, campanhas e mais campanha para arrancar dinheiro do povo, dinheiro da igreja. Eles colocam o povo para pegar envelope, dizendo que é envelope ungido, que de ungido não tem nada. E manda o povo fazer voto de 1.000, fazer voto de R$200, de R$40, de R$50, de R$100. E eles ameaçam o povo usando o nome de Deus. Se você não cumprir o voto, se você não trazer o dinheiro, Deus vai pesar a mão sobre você. Você vai ser amaldiçoado. Você não vai prosperar. Você não vai para frente. E enquanto muitos irmãos que não têm conhecimento bíblico entram nessas campanhas falsas, nessas falsas igrejas, participam dessas campanhas falsas, dessas novenas, porque isso veio do catolicismo. A diferença é que os pastores das igrejas evangélicas no Brasil só fez trocar o nome. Na igreja católica se chama novena e na evangélica se chama campanha. As pessoas que participam dessas campanhas, desses votos de 1.000, 2.000, de R$500, R$40, a cada dia ficam pobres, não prosperam, andam de pé, enquanto os seus pastores andam de carrão. Enquanto os membros da igreja não têm casa para morar, seus pastores moram em palácio. Enquanto os membros da igreja estão morrendo na fila do SUS, porque não tem R$3.000 para fazer uma cirurgia, R$5.000, os pastores estão abrindo loja com dinheiro da igreja. Enquanto os membros da igreja passam frio na rua, porque tem muitos irmãos que moram na rua, os pastores a cada dia estão enriquecendo ilicitamente. Enquanto os membros da igreja andam de pé, os pastores têm carro importado, e não é só um não. Ele tem um carro dele, a esposa tem um dela, e os filhos também têm os deles. Enquanto os membros da igreja passam fome, os pastores a cada dia ficam ricos, enriquecem, tiram férias, tem casa em frente à praia. Enquanto os membros da igreja passam necessidade financeira, os pastores comem do ponto melhor, comem picanha, comem do ponto melhor. Mas escute como Deus levantou Jeremias para denunciar a quadrilha que estava roubando. Eu vim aqui nessa live denunciar. Eu venho aqui nessa live, em nome de Jesus, denunciar essa coja, essa quadrilha que está oprimindo o povo de Deus dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Deus usou Jeremias e disse: o que vocês têm na casa de vocês, sacerdote, é tudo roubado. O que vocês têm na casa de vocês é fruto de roubo, é fruto de engano, é fruto de mentira. Aleluia! É fruto de engano, e vocês estão pensando que o juízo não vai vir sobre a cabeça de vocês? Vai vir. E vocês estão pensando que eu não vou castigar uma nação como essa, como vocês? Eu vou castigar vocês, cambada, porque vocês estão usando o meu nome santo para roubar a igreja. Vocês estão pegando o dinheiro da igreja para sustentar a curtição dos filhos de vocês. Vocês estão pegando o dinheiro da igreja para comprar carro importado, para comprar avião. Vocês
Vocês estão pegando o dinheiro da igreja para embelezar os templos de pedra de vocês e para embelezar as mulheres de vocês. As mulheres dos pastores das igrejas evangélicas no Brasil com o dinheiro do povo anda aparecendo mulher de prefeito, mulher de governador, não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é dar pau doido, irmão. Isso vai acabar, porque Deus vai acabar com essa quadrilha. Deus vai acabar com a quadrilha, porque nesses últimos dias Deus está levantando pregadores para pregar o verdadeiro evangelho. Deus está levantando pregadores que não vai cobrar 5 mil reais para pregar, nem 10 mil reais para pregar, nem 30 mil. Mas Deus está levantando pregadores fiéis à sua palavra e que vai pregar a Bíblia como verdadeiramente a Bíblia tem que ser pregada. Arrepende-te. Jesus está voltando. O profeta Jeremias denunciou. Eles estão todos gordos. Eles engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Jeremias capítulo 5, versículo de número 28. A palavra aqui, ultrapassa até os feitos dos malignos, quer dizer, eles fazem coisa que até quem não é crente, os ímpios, não fazem. Por amor ao dinheiro, para manter o padrão de vida deles, o luxo deles, eles fazem coisas espantosas, horríveis, que os ímpios não fazem para manter o luxo deles. Deus usou o profeta Jeremias e disse: olha, essa cambada de sacerdote é tão maligna, filho de Satanás, pilantra, pilantroso, que eles fazem coisa que nem os ímpios fazem para manter o padrão de vida deles, para manter o luxo deles. E não é diferente nas igrejas evangélicas no Brasil. Os pastores fazem de tudo para manter seu luxo. De tudo. Eles inventam campanhas e mais campanhas. É campanha do ungido para manter o luxo. E usando o nome de Deus. Eles usam o nome de Deus porque eles sabem que se usar o nome de Maria e de João, ninguém vai dar. Então eles usam o nome de Jesus Cristo para arrancar dinheiro do povo. O povo está cansado de ser maltratado na mão desses miseráveis, irmão. Na mão desses corruptos. O povo está cansado de ser explorado. Tem irmão aí que se você pegar a Bíblia dele e olhar, é cheio de envelope, é uma exploração que só a graça de Deus. É envelope da oração do livramento, 15 reais. É envelope ungido, que de ungido não tem nada, tem que colocar 50 reais. É o falso dízimo romano como dinheiro que não é bíblico, porque dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento para sustento dos sacerdotes da tribo de Levi, dos levitas da tribo de Levi, dos órfãos, viúvas, viajantes e estrangeiro e forasteiro. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento. Quem inventou o dízimo como dinheiro foi o rei da França, Carlos Magno, em 785 depois de Cristo, quando a Igreja Católica se corrompeu e tudo que era feito na Igreja Católica era através de oferta voluntária por amor e de amor. Aí quando os romanistas entraram na Igreja Católica, a Igreja Católica se corrompeu. Porque a Igreja Católica, quando começou, ela seguia a doutrina dos apóstolos. Ela era uma igreja apostólica e verdadeira, mas depois se corrompeu quando os romanistas entraram na Igreja Católica. Eles passaram a adorar imagens de escultura. Eles passaram a comercializar o perdão dos pecados, a vender indulgência. Traga dinheiro para a igreja que você vai ter um tesouro no céu. Traga dinheiro para a igreja que você já tem sua salvação garantida. Traga dinheiro para a igreja que você a cada dia vai prosperar e já tem um céu. Aí o que aconteceu? Eles começaram a comercializar o perdão dos pecados. Os papas da Igreja Católica na Idade Medieval, em 1514 a 1515 até 1516, o que é que eles faziam? Eles emitiam um certificado com perdão dos pecados dos membros da igreja e dos parentes dos membros da igreja que, segundo eles, estavam no purgatório.
Porque a Igreja Católica tem diversos dogmas, mas um dos dogmas da Igreja Católica é dizer que entre o céu e o inferno está o purgatório. Aí um certo pregador da Igreja Católica, por nome Tesel, ele andou pelas cercanias de Wittenberg, na Alemanha, e ele andava pregando e dizia o seguinte: olha, traga dinheiro para a igreja, porque quando o dinheiro cair no cofre da igreja, o perdão dos pecados de vocês estão perdoados. Esse Telzel, ele era um vendedor de indulgência, ele ia de cidade em cidade vendendo indulgência, comercializando aquilo que Deus nos dá gratuitamente, que é o perdão de nossos pecados. Basta a gente pedir perdão a Deus de coração e nos arrepender. Deus nos perdoa nossos pecados e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda iniquidade, de todo pecado. E agora Telzel, ele vendia indulgência, traga dinheiro para a igreja, que você já tem um tesouro no céu, seus pecados estão perdoados, só bastava o dinheiro cair no cofre da Igreja Católica, que segundo Tesel dizia que os pecados dele já estavam perdoados. Aí o que aconteceu? A Igreja Católica se corrompeu. O sincretismo religioso entrou dentro da Igreja Católica. O que é sincretismo religioso? Eles passaram a usar o objeto para mexer com a fé das pessoas no culto. Eles usavam a matéria, o objeto, para envolver as pessoas, para mexer com a fé das pessoas no culto. Sincretismo religioso. Eles passaram a praticar o pecado de idolatria, adorando outros deuses. Eles se corromperam. Então, tudo aquilo que na Igreja Católica, quando começou, era voluntário, por amor, através de oferta voluntária, eles passaram a cobrar. Para trocar um padre de uma paróquia para outra, os membros da igreja tinham que dar dinheiro, e até hoje é assim, tem que dar dinheiro. É através de dinheiro. Para batizar pessoas nas águas tem que pagar também, tem que ter dinheiro, tudo é dinheiro. Então a Igreja Católica se corrompeu na Idade Medieval e está corrompida até hoje. E o que aconteceu? Tudo através da igreja passou a ser feito por intermédio do dinheiro. Aí o rei da França, Carlos Magno, que era um católico fervoroso, vendo que a Igreja Católica se corrompeu, em 785 depois de Cristo, ele chamou o Papa da Igreja Católica, porque nessa época o Papa da Igreja Católica estava na mão do rei da França, Carlos Magno, e ele disse: o seguinte é esse: eu vou assinar um decreto para cobrar dízimo na Igreja Católica como dinheiro. E aí ele assinou um decreto, decretou um decreto, assinou um decreto para se cobrar dízimo como dinheiro na Igreja Católica. Mas o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era alimento para sustento dos órfãos, viúva, viajantes e forasteiro, sacerdote da tribo de Levi. E a pergunta que não quer calar é: qual é o pastor brasileiro que é sacerdote da tribo de Levi para recolher dízimo? Só quem poderia comer do dízimo como alimento e recolher dízimo como alimento era sacerdote da tribo de Levi. Qual é o pastor da igreja evangélica no Brasil que é sacerdote da tribo de Levi? Só quem poderia comer do dízimo como alimento eram os levitas da tribo de Levi. A pergunta que não quer calar: qual é o pastor da igreja brasileira que é levita da tribo de Levi? Nenhum, gente, nenhum. Malaquias capítulo 3, o nome Malaquias quer dizer no hebraico Malaque. Ele recebe o nome de mensageiro. Malaquias foi um profeta do tempo de Moisés. Ele começou a profetizar entre os anos 400 a 450, provavelmente no que se pode prover antes de Cristo. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo de número 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Só que nessa passagem, Deus não estava usando o profeta Malaquias para repreender o povo, não. Deus estava usando o profeta Malaquias para repreender e exortar os sacerdotes do templo de Jerusalém que estavam roubando dentro do templo. Eles, em vez de pegar o dízimo como alimento, que era vacas, bebida forte, era vinho, era ovelhas, era o endo, era o quenta, hortelã, comiam e dividiam entre os órfãos, viúva, viajantes e forasteiros e levitas da tribo de Levi. Eles estavam pegando os dízimos como alimento e levando para suas casas. Aí Deus agora acusa eles de ladrão. Deus chama eles de ladrão. Deus fala: vocês são ladrão, cambada. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que nós estamos te roubando? Nos dízimo e nas ofertas. Malaquias capítulo 1 está escrito assim: palavra do Senhor por intermédio do ministério do profeta Malaquias para Israel.
Observe que o livro de Malaquias é uma carta. Sim, é verdade, é uma carta destinada para uma nação. E que nação é essa? Israel. E a pergunta que não quer calar é: você é judeu? Você é israelita? Você é de Israel para dar dízimo como dinheiro? Essa carta não é para mim, essa carta não é para a noiva de Cristo. O dízimo era da lei. O dízimo foi instituído por Deus na lei de Moisés, era coisa da lei. O fim da lei é Cristo. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça, chamada sexta dispensação da graça de Deus. Então escute por gentileza, o dízimo nunca foi dinheiro. Então em Malaquias capítulo 3, versículo 10 está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro era o templo de Jerusalém. O dízimo era dado uma vez por ano, anualmente, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. E todos os anos tu separarás, tu tirarás o dízimo das novidades da tua semente do campo e levará para o lugar que ali o Senhor escolher para ali pôr o seu nome. Esse lugar é o templo de Jerusalém. O dízimo era dado uma vez por ano, anualmente, uma vez por ano, e tinha que ser entregue no templo de Jerusalém como alimento. Tinha que ser entregue no templo de Jerusalém como alimento. Agora escute isso aqui, por gentileza. O templo de Jerusalém, gente, nem existe mais. O templo de Jerusalém não existe mais. Então escute por gentileza, o dízimo nunca foi dinheiro. E fica esses pastores aí cobrando o dízimo do povo, oprimindo, dizendo: se você não der o dízimo, o devorador vai comer tudo seu. Devorador não é demônio. O povo de Israel era pecuarista. Eles viviam de plantações, daquilo que eles plantavam, o que eles plantavam, eles colhiam. E o que acontece? Os gafanhotos vinham e comiam o fruto das suas plantações, o fruto das novidades da sua semente do campo. E o que aconteceu? Deu susto o profeta Malaquias e diz: olha, o seguinte é esse: eu vou repreender esses insetos por nome devorador, gafanhoto, migrador e cortador, para que não faça mais mal à lavoura de vocês, às plantações de vocês. A Bíblia diz em Joel capítulo 1, versículo 4, que houve uma praga de gafanhoto na época do profeta Joel, que afetou a economia, acabou com a macieira, acabou com as árvores do campo, com o fruto das árvores, acabou com tudo. Só não danificou nem um vinho e nem um azeite, porque era o luxo que estava lá em cima na época. Não danificou nem um azeite, nem um vinho, não acabou nem um azeite, nem um vinho, mas acabou com tudo. E o que é gafanhoto, gente? O que é devorador, migrador, gafanhoto? São insetos que comem fruto da terra, não tem nada a ver com demônio. Os pastores pegaram Malaquias 3,11 para dizer que devorador é demônio, mas eu venho aqui nessa live dizer: devoradores são os pastores mercenários que estão ficando a cada dia rico com o dinheiro da igreja. Devoradores são os pastores mercenários que em cima do teu dízimo, esse dízimo falso romano que veio de Roma, que veio do catolicismo, em cima do teu dízimo falso romano, como dinheiro, eles compram jatinho, eles compram avião, mas o juízo de Deus vai vir. E o povo, senhores pastores, crentes gulosos do Brasil, o cenário está abrindo os olhos. O povo não está mais besta, não. O povo está lendo Bíblia, o povo está estudando, e o povo está aprendendo, o povo está descobrindo a roubalheira de vocês. O povo está descobrindo que vocês realmente são lobos devoradores de ovelha. Vocês tão somente são pessoas que querem comer gordura de ovelha, se vestir com a lã das ovelhas, mas não visita quem está caído, não ajuda o fraco, não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. O sistema religioso de vocês cairá por terra. Esse sistema maldito, diabólico, cairá por terra, porque Deus está levantando profeta, geração de Jeremias na terra para dizer: o que vocês têm é fruto de roubo. Aleluia, a casa de vocês estão cheia de enganos. Aleluia, aleluia, vocês estão robustos, tão bonito, tão gordo, tão somente com dinheiro do povo, mas eu vou trazer juízo. Vocês não vão ficar sem castigo, porque o castigo virá sobre vocês. O castigo virá sobre vocês. Se arrependam da roubalheira
roubalheira de vocês, se arrependam dos pecados de vocês. Jesus está voltando. Guarde essa palavra. E sabe como é que o sacerdote estava dominando lá em Jerusalém, lá em Judá? Deus usou Jeremias e disse que o templo de Jerusalém ia ser destruído pelo rei Nabucodonosor, pelo exército de Babilônia. E Deus também usou o profeta Jeremias para dizer que eles iam para o exílio babilônico durante 70 anos de cativeiro babilônico, dentro de Babilônia. E na Bíblia Deus chamou Nabucodonosor de instrumento dele, de meu servo. Sabe o que estava acontecendo? Os sacerdotes estavam dominando o povo, oprimindo o povo através da mão dos profetas. Os profetas de Deus, em vez de denunciar as mentiras do sacerdote, de denunciar os pecados do sacerdote, estavam fortalecendo as mãos dos sacerdotes para eles roubarem no templo. Porque os profetas estavam profetizando paz e prosperidade para Judá. E Judá prostrada nos seus pecados diante de Deus. Jeremias capítulo 5, versículo 31, e agora eu encerro, diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disso? Os profetas estavam profetizando a favor dos sacerdotes. Os sacerdotes corrompidos, ladrão, roubando o povo de Judá, e os profetas profetizando prosperidade e paz, sendo que Deus não tinha paz para aquele povo. Deus não tinha palavra de vitória para Judá. Eu quero que você entenda, no Brasil é diferente, tem um bocado de pregador aí comprado, irmão, profeta encomendado, pregador comprado, que os pastores ligam, convidam para pregar, paga 3 mil reais, pregadores que cobram 10 mil reais para pregar, 20 mil, e estão também se enriquecendo usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus para se enriquecer, e vão pagar um preço caro no dia do juízo final. Os profetas de hoje, muitos pregadores, estão fortalecendo o roubo dos pastores nas igrejas. Os pastores ligam para eles e falam: hoje é culto de libertação, hoje é culto da vitória, traz uma palavra de prosperidade, traz uma palavra light. E aí os falsos profetas recebem seu 3 mil reais de cachê, recebe seu 10 mil reais de cachê e vai para lá pregar mentira para o povo. Vai para lá roubar o povo usando o nome de Cristo. Vai para lá roubar o povo usando o nome de Deus. Chegam lá, profetizam paz e prosperidade, fortalecem as mãos dos pastores. Olha para esses pastores que Deus está de costa para eles por causa do seu roubo, da sua roubalheira. Olha para esses pastores e fala: ó pastor, o cajado que Deus te deu ninguém toma. Essa obra não vai fechar. A porta que Deus sobe ninguém fecha. O cajado que Deus te deu, homem, ninguém toma. Eu vejo o Senhor abrindo outras igrejas por aí. Eu vejo esse templo crescendo. Eu vejo esse templo crescendo. Profetas de Baal. Profetas encomendados, irmão. Tem um bocado de pregador aí que vai pregar em congresso, cruzada, cobra 5 mil reais para pregar. Chega lá, o povo tá no adultério, mulher traindo o marido. A novinha perde a virgindade e continua tomando santa ceia. As irmãzinhas nuas, parecendo uma arara despenada. E os profetas profetizando paz, profetizando prosperidade. Não é Deus, não é Deus. Não é Deus. Deus não tem palavra de vitória para a nação brasileira. Deus não tem palavra de vitória e nem aplauso para a igreja brasileira. Deus não tem palavra de vitória para a igreja do Brasil. Ananias, o profeta, ele era profeta em Jeremias capítulo 28, mas a Bíblia diz que ele profetizou rebeldia contra Deus. Ele profetizou rebelião contra Deus. E Deus usou Jeremias e disse: olha, Ananias, você é falso profeta. Você vai morrer porque você falou rebeldia, porque você profetizou mentira em nome de Deus. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano o falso profeta Ananias morreu porque ele mentiu contra Deus. Ele falou rebeldia contra Deus. Eu quero que você entenda: Deus não tem aplauso para a igreja brasileira. Deus não tem aplauso para os pastores do Brasil. Aleluia. Deus não tem aplauso
aplauso para a igreja brasileira. A palavra de Deus para a igreja brasileira é, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quando é que Deus vai te ouvir, madame? Deus vai te ouvir quando tu deixar de trair teu esposo. Quando é que Deus vai te ouvir, moço? Deus vai te ouvir quando tu deixar de trair a tua esposa. Quando é que Deus vai te ouvir, madame? Deus vai te ouvir quando tu deixar de postar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aquela foto sensual mordendo a boquinha. Aleluia! Mordendo a boquinha. Aleluia! Com aquela minissaia mostrando perna, mostrando coxa. Quando é que Deus vai te ouvir? Deus vai te ouvir quando tu arrepender da prática pecaminosa e da imoralidade. Quando é que Deus vai te ouvir? Deus vai te ouvir quando tu, pastor, deixar de roubar a igreja, deixar de roubar o povo e procurar fazer as coisas certas, procurar trabalhar para não ser pesado aos irmãos. Aí sim Deus vai te ouvir. Quando é que Deus vai te ouvir? Deus vai te ouvir quando tu arrepender de ter deitado com teu namorado e com tua namorada. Quando é que Deus vai te ouvir? Deus vai te ouvir quando tu deixar de brincar de casar. Casa hoje, separa. Casa amanhã, separa. Você está em adultério, arrependa. Arrependa. Deus não tem palavra de vitória para a igreja do Brasil. Deus não tem aplauso para a igreja brasileira. Uma igreja que marido troca de mulher e mulher troca de marido. Uma igreja que a novinha perde a virgindade e fica quietinha na igreja e continua ceando, tomando santa ceia. Uma igreja que namorado dorme com namorado e o pastor que é um pilantra, mercenário, só quer dinheiro, fala assim, tem nada não, irmão, vamos dar ceia mesmo assim. Aleluia! Deus não tem palavra de vitória para a igreja brasileira. Uma igreja que o divórcio está dentro dela. Uma igreja que crente acredita em coelhinho da Páscoa. Crente acredita em Papai Noel. Isso é pagão, é paganismo. Deus não tem aplauso para a igreja brasileira. A palavra de Deus é, se arrependa, convertam, se arrependam, convertam. Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fabiano Santana. Eu tenho um canal no YouTube que está assim, pastor Fabiano Santana. Aliás, eu tenho 2 canais no YouTube. Em todos os 2 canais está assim, pastor Fabiano Santana. Eu quero convidar os irmãos a se inscreverem no meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal. E aperte o sininho para você receber todas as notificações em nome de Jesus. Todos os dias nós estamos postando lá vídeo novo, pregando em diversas igrejas aqui no estado de São Paulo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração. Fique com Deus. Amém. E até a próxima live. Amém. Paz do Senhor Jesus. Oh, glória.